Olá, abençoados, graça e paz, tudo certo? Tudo na paz? Tudo bem por aí? Espero que sim. Aqui mais uma vez é o Reinaldo Barbosa do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Estou aqui mais uma vez para trazer para os nossos entendimentos mais uma palavra libertadoras. Nós do Evangelho da Graça pregamos o preterismo completo e a escatologia consumada. Você que me acompanha, você vai entender no decorrer do tempo, no decorrer de cada pregação, de cada ensino, você vai começar também a entender a respeito da escatologia consumada e o preterismo completo. Então, eu tenho aqui hoje, para o nosso entendimento, esse tema. Ainda vamos para o céu? Como assim, irmão Reinaldo? Ainda vamos para o céu? Ora, nós não vamos para o céu? Irmãos, o sistema religioso ele tem pregado e ensinado reiteradamente, iludido e enganando as pessoas de que as pessoas elas têm que lutar pela sua salvação, têm que lutar pela redenção, elas têm que lutar pela santidade. As pessoas elas têm que se santificar porque eles dizem, eles pregam e ensinam que sem santificação é impossível de ver a Deus. E assim vai, eles vão juntando e criando, criando palavras, eles vão juntando e criando situações e aplicando na vida das pessoas e com isso colocando medo, terror e pavor na vida das pessoas. Com isso as pessoas elas vão vivendo de uma forma assim aprisionada de um jeito de que acabam que o ser humano, digamos assim, os evangélicos principalmente, eles vivem numa depressão, eles vivem numa pressão horrível, porque é pregado e ensinado para eles a respeito de que se eles não lutar, se não se santificar, não vai para o céu, eles vão morrer, vai para o inferno, Jesus vai voltar e eles vão ficar. Isso é pregado e ensinado na vida das pessoas. E quando um evangélico encontra alguém que não é evangélico, que é de uma outra religião, eles também já colocam essa pressão na vida da pessoa. Olha, se você precisa aceitar Jesus, você precisa ir para a igreja, você precisa buscar a Deus, você precisa sair dessa vida de pecado que você vive, porque senão Jesus vai voltar, você vai ficar ou você vai morrer e você não vai para o céu. Então é isso que é pregado e ensinado dentro do sistema, que acaba que aprisiona as pessoas dentro de uma crença de que não é isso que a Bíblia fala. Eles usam a Bíblia, mas porém eles só usam a Bíblia para manipular e enganar as pessoas, colocar medo, terror e pavor na vida das pessoas. Então eu trouxe esse entendimento aqui hoje. Ainda vamos para o céu? Irmão, eu quero usar passagens bíblicas aqui para mostrar para mim e para você, eu também estou aqui para aprender, que este corpo aqui, este eu, este ainda vamos para o céu, é este corpo. Este corpo aqui, ele não vai para o céu. Este corpo não pertence ao céu. Então não precisa você ficar preocupado com o teu corpo, com o que a tua carne está fazendo. Não precisa você se preocupar. Porque o céu, a respeito do reino, a respeito da vida eterna no céu, já está resolvida. Deus já resolveu esse assunto. A respeito da vida espiritual, esse assunto já resolveu. Agora, a respeito da tua vida carnal, do que você faz na tua vida carnal, que o teu corpo está fazendo, isso aí agora só se diz respeito a você. Que você vai ter que colher aquilo que você plantar na carne. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, tudo aquilo que o homem na carne semear, na carne ceifará. Então, você tem que olhar o que você vai colher em vida, enquanto você estiver vivo. Não depois que você morrer, depois que a morte vier, que essa expressão de morte a gente usa, é porque nós temos esse ditado de dizer morte, né? Fulano morreu, fulano vai morrer, um dia morreremos. Então nós usamos essa expressão, mas ninguém morre mais. Você está entendendo? Espiritualmente, o reino de Deus espiritualmente sobre a vida eterna já está definida.
Agora, sobre a tua vida aqui na Terra, enquanto você viver, é você que vai decidir se você quer viver bem ou se você quer viver mal. Se você quer ter uma boa colheita ou uma colheita ruim. Isso é entre você. Não tem nada a ver essa carne, este corpo aqui, com o céu. É isso que nós vamos entender aqui hoje. Amém? Vamos lá? Leia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 e 2. Vamos entender o que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, falou para os crentes lá da igreja de Coríntios. Capítulo 5, versículo 1 e 2, do versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. O apóstolo Paulo, presta atenção, ele está falando do corpo carnal. Você está entendendo? Esta casa terrestre, aqui o apóstolo Paulo está falando do corpo. Não é a casa que eu moro, não é a casa que você habita, não é essa casa que construímos. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna, nos céus. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Esta habitação, esta casa que Deus tem no céu, que não é feita por mãos de homens, mas que é uma habitação eterna, diz o apóstolo Paulo, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, o apóstolo Paulo está falando deste corpo, a casa terrestre, a habitação terrestre, o tabernáculo terrestre. O apóstolo Paulo está falando deste corpo aqui. Você está entendendo? E eles esperavam ser revestidos da habitação do céu. Estão pregando para você, ensinando para você que lá no céu Deus tem uma casa para você lá. Que Deus tem lá para você um palácio em uma rua de ouro e de cristal. Estão pregando para você que quando você chegar lá no céu, você vai ter uma casa lá. Não é isso. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ser revestido da habitação que é do céu. O que era a habitação que era do céu? Que o apóstolo Paulo desejava com os irmãos? Um corpo espiritual. Uma casa espiritual. Porque eles estavam aqui no corpo, na casa terrestre, eu estou aqui hoje na casa terrestre, porém, naquele dia do fim da minha vida, esta casa terrestre ela vai se desfazer. Porém, eu já tenho, que eu quero dizer, o Espírito que habita em mim, já tem um edifício que é do céu, que é um corpo espiritual. Você está entendendo? Então, a morada lá do céu que nós temos lá no céu, do Espírito, é um corpo espiritual. Não é uma casa lá no céu, feita lá no céu. Deus não fez casa para ninguém lá no céu. Deus preparou uma casa, um revestimento espiritual para um corpo, para que o Espírito receba um corpo espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo aqui estava esperando com os irmãos. Tá entendendo? Se estão pregando para você, ensinando para você que você vai para o céu, você está enganado. Você não vai para o céu. Eu não vou. O que eu digo é que você e eu é este corpo. Nós não vamos para o céu. Quem vai para o céu é o Espírito que habita nesta casa aqui. É o Espírito que está neste corpo. É que vai para o céu. Vamos entender? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Do versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Ainda o apóstolo Paulo escreveu lá os Filipenses, há 20 séculos atrás, há 2000 anos, né? Aproximadamente, quando o apóstolo Paulo, porque nós já estamos no século 21, isso aqui foi escrito no primeiro século da era cristã. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo
o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está no céu, e para lá é que iremos. A nossa cidade está lá e é para lá que iremos. Porém, o apóstolo Paulo diz aqui, olha, de onde também esperamos o Salvador. Nós vamos notar uma coisa aqui, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Eles estavam esperando, isso aqui foi há 20 séculos. Foi antes do ano 70, tá? Eles estavam esperando o Salvador. Eu não espero mais Jesus. Eu não espero mais o Salvador. Se você está esperando, você está errado. Estão ensinando errado para você. Se você ainda espera um Salvador, você está no caminho errado. Não está no caminho certo. Porque quem esperava o Salvador, que era eles, o apóstolo Paulo, lá na época dele, na geração que Jesus prometeu que ele viria. Você está entendendo? Então eles esperavam o Salvador. Olha, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Eles estavam esperando essa redenção, essa transformação. O apóstolo Paulo, os irmãos lá naquela época, lá naquela geração, no primeiro século, eles estavam esperando que a transformação do nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então eles estavam esperando essa transformação. E que essa transformação deste corpo aqui, de um corpo abatido para um corpo glorioso igual ao do Senhor, não é o sepulcro abrir e os corpos, os mortos que estavam enterrados, ressuscitar de lá. Não é isso, irmão. Não foi isso que aconteceu. A ressurreição não foi isso que aconteceu. A ressurreição foi o quê? É que no time daquele tempo, antes da cruz, todos que morreram antes da cruz e que morreram no período de Jesus ali, e que morreram no período da cruz até o ano 70, eles estavam nos sepulcros, no Sheol, dormindo. Hoje não existe mais dormir no Senhor. Ninguém dorme mais no Senhor. Todos quando morrem hoje, que usar essa expressão de morrer, porque é essa expressão que usamos, é um ditado que utilizamos, todos nós usamos. Então, a partir do momento que este corpo aqui chega ao fim, ele volta para a sepultura. Porém, o espírito imediatamente já retorna para o céu. Porém, naquela época, eles ainda estavam esperando a transformação, porque ainda tinham corpos dos que tinham morrido antes da cruz, desde Adão até a cruz, e da cruz até o ano 70, todos que morreram antes da vinda de Jesus, eles estavam dormindo, por isso era usada a terminologia dormir. Jesus usou essa expressão várias vezes, né? Lembra de Lázaro também? Quando avisaram que Lázaro tinha morrido, Jesus falou, não, ele não morreu, ele dorme. Porque viriam dias que todos que estavam dormindo seriam ressuscitados. Mas não era o corpo deles que seriam ressuscitados, o espírito que estavam retido do túmulo. Então todos quantos morriam antes de Jesus, antes da redenção, antes da transformação do ano 70, ficavam retidos no túmulo. Os espíritos ficavam retidos no túmulo. Mas do ano 70 para cá, depois da vinda de Cristo, depois que Cristo voltou, que ressuscitou, que transformou, que nos regenerou, ninguém mais dorme na sepultura. Você não tem parente nenhum dormindo no pó. Eu não tenho parente nenhum dormindo. Todos já foram, os corpos já foram sepultados, e o espírito que estava nessa habitação terrestre, que é o corpo, já foi para o céu em um corpo de glória. Porque a ressurreição já aconteceu, a redenção e a transformação, que era o que eles esperavam. Isso aqui foi há 2000 anos atrás, o que o apóstolo Paulo aqui, os irmãos lá do primeiro século, estavam esperando acontecer. Você está entendendo? Então, por que a pergunta, ainda vamos para o céu? Porque eu não vou, este corpo não vai, você não vai, o teu corpo não vai para o céu.
Quem vai para o céu é o espírito que habita neste corpo, que é o espírito que habita neste corpo seu aí, que vai para o céu. Então estão ensinando errado para você. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 45 ao 50. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro homem, carnal, Adão, foi feito alma vivente. Você está entendendo? E o último Adão, espírito vivificante. Quem foi o último Adão? Jesus. Quem foi o primeiro Adão? O Adão carnal. O último Adão, que era Jesus, foi feito alma vivificante e espírito vivificante. O primeiro Adão, o primeiro homem, é alma vivente. As pessoas estão aí, olha, fulano morreu, cuida, aceita Jesus, sai deste mundo de pecado, porque senão a sua alma vai se perder, você não vai ser salvo, a sua alma não se salvará. Amado, quando este corpo aqui voltar para a sepultura, a alma vai junto, porque a alma faz parte deste corpo. A alma não faz parte do espírito. A alma é vida. A alma no hebraico, no original, é nefesh. E nefesh é vida. E o que é a vida do ser humano? A vida do ser humano é o sangue. Então, no dia que este corpo aqui deixar de existir, a alma deixa de existir, porque a alma está ligada a este corpo, que é a vida, é o sentimento, é as emoções, é os desejos, é as dores. Então, isso é que é a alma. Então, quando este corpo deixar de existir, a alma deixa também. Olha só, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Vai morrer, vai acabar, vai deixar de existir. Ora, foi feito em alma vivente o último Adão, que foi Jesus, o Cristo, em espírito vivificante. Então, este corpo carnal, esta alma carnal vai deixar de existir e agora vai viver eternamente o homem espiritual. Pegou aí? Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, primeiro está aqui o natural, o carnal, para depois o espiritual. E o espiritual é quando? Quando este carnal aqui deixar de existir e voltar para o pó. Aí o espiritual, que é o espírito que está aqui, em um corpo de glória, revestido com um corpo de glória, com uma habitação celestial, retornará para o céu. Versículo 47 e 48. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o primeiro homem, Adão, era da terra, e o segundo homem do céu, que era o Senhor, que era Jesus, o Cristo. Tá certo? Versículo 48. Qual terreno tais são também os terrestres? E qual celestial tais também os celestiais? Pronto. Qual terreno também são os terrestres? E qual celestial tais também os celestiais? Então, este terreno aqui não vai para o céu. Este terreno é da terra. Morreu, acabou este corpo, chegou o fim da minha vida, eu morri, eu uso esse termo morrer porque nós usamos, mas ninguém morre mais porque a morte foi vencida lá na cruz. Então, a partir do time daqueles dias, o que acontece? O que aconteceu no ano 70? No ano 70 foi a redenção. No ano 70, Cristo estabeleceu definitivamente a graça, estabeleceu definitivamente o teu reino, e no ano 70, todos foi revestido com um corpo espiritual. Então, a partir deste momento que eu deixar de existir, este corpo vai voltar para o pó, eu vou para o pó, eu, Reinaldo, vou para o pó, o espírito que está aqui neste corpo, ele já vai imediatamente para o céu. Os meus parentes, meus amigos, familiares vão me sepultar, vão me enterrar, vão chorar, vão se lamentar por mim, mas porém, o corpo deste Reinaldo, o espírito deste Reinaldo que está neste corpo aqui, retornou para o céu em um corpo revestido de glória e já está lá na morada celestial. Pegou aí? Versículo 49 e 50. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial. Versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esta carne, o sangue que é a vida, o sangue é a alma, nefesh, vida, nefesh é o sangue, a alma. Este corpo aqui, a carne e o sangue não pode ir para o céu. Então, a pergunta foi, ainda vamos para o céu? Se está dizendo aí que você vai para o céu, está errado. Você não vai, eu não vou para o céu. Quem vai para o céu é o espírito que está neste corpo. Este corpo aqui, o eu aqui, vai para o pó. Porque carne e sangue não herda. Não, Reinaldo, mas aí este corpo vai ser transformado. Não, este corpo não vai ser transformado. A expressão de Paulo lá, que eles aguardavam a transformação do corpo abatido, era a transformação do corpo espiritual. Não era a transformação do corpo carnal ser transformado num corpo espiritual. Não é isso. Ora, Jesus é exemplo da ressurreição. Se Jesus tivesse sido ressuscitado no mesmo corpo que ele foi enterrado, ora, os irmãos ali que acompanhavam ali, que estavam indo a Emaú, no caminho de Emaú, teriam reconhecido ele, eles não reconheceram ele. Judas, para ter certeza, precisou ver os furos na mão. Então, com certeza absoluta que Jesus estava ali com uma outra aparência. Então, não é o mesmo corpo ressuscitado, não vai ressuscitar corpo nenhum da sepultura. Até porque não tem mais ressurreição. Já fomos ressuscitados. A ressurreição ela aconteceu no ano 70 com a vinda de Cristo. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Vamos entender. Mais um cadinho, né? Vamos entender mais um cadinho. Efésios capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Versículo 3 diz assim, ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tá? Diz o apóstolo Paulo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Diz o apóstolo Paulo, eles andavam nos desejos da carne, fazendo a vontade da própria carne. Vamos entender. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, diz o apóstolo Paulo lá aos Efésios, aos irmãos ali, que antes eles andavam fazendo a vontade da carne, as vontades da própria carne, e eles eram filhos da ira, como os outros eram também. Então, como os outros quem aqui? Os outros antes da cruz, os que morreram de Adão até a cruz. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, e éramos por natureza filhos da ira como os outros que tinham morrido de Adão até a cruz, antes da cruz. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. Mesmo eles ainda estavam, o apóstolo Paulo e os irmãos se sentiam que eles reconheciam que em outro tempo eles andavam fazendo as vontades da carne, mas Deus os amou com muito amor. E até mesmo os outros, os que já estavam mortos, que já tinham morrido, que estavam enterrados, que estavam dormindo na sepultura, esperando a redenção também, que eram filhos da ira, mas Deus os amou. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Vamos entender o versículo 4, versículo 5 e 6. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Eles que reconheciam ali que eles andavam nas práticas da carne, fazendo as vontades da carne, os desejos da carne, eles reconheceram que Deus que era riquíssimo em misericórdia, que os amou, e agora, estando nós ainda mortos, diz o apóstolo Paulo,
em nossas ofensas, nos vivificou. Deus os vivificou eles. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Nós, no time desses dias aqui, para cá, do ano 70 para cá, nós já somos vivificados. Nós já vivemos em Cristo, já vivemos em vida, em perfeita vitória. Já somos ressuscitados, amado. E olha só, no versículo 6. E nos ressuscitou. Não está ressuscitando, não vai ressuscitar. A igreja e os evangélicos, os irmãos, estão esperando ser ressuscitados. Olha, não fulano, não se preocupe. Quando morre alguém, a pessoa fala assim, não se preocupe. Fulano dorme, mas vai chegar o dia que ele vai ser ressuscitado. Não, meu irmão, ninguém dorme mais. Ninguém mais vai ser ressuscitado. Quando um parente seu morre, um parente meu morre, essa pessoa, imediatamente, o espírito já é levado para o céu. E o corpo, o que vai acontecer com o corpo? Os parentes vão enterrar ele. E lá vai acabar. Vai poder ser lá. Já era. Tá entendendo? Então, ame as pessoas, ame a tua esposa, ame a tua esposa, ame os teus filhos em vida. Você está entendendo? Ame o teu amigo em vida. Porque depois que morrer, meu irmão, acabou. Não adianta chorar lá em volta do caixão. Não adianta se lamentar. Os irmãos católicos acendem vela, né? Não, vamos acender vela para que possa iluminar o caminho, para que Deus dê um caminho. Não, meu irmão. O corpo voltou para o pó e o espírito imediatamente voltou para a morada celestial. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já estou assentado nos lugares celestiais. Eu não, o Espírito que habita neste corpo aqui. O Espírito que habita no teu corpo já está assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Porque esta obra já está consumada, já está feita, pronto. Ponto final. Romanos capítulo 8, versículo 23 e 24. Vamos entender? Versículo 23, olha só. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo aqui, com os irmãos lá em Roma, eles estavam aguardando a redenção. Eles estavam aguardando a transformação. Eles estavam aguardando a habitação celestial. Eu não aguardo mais. Você também não aguarda mais. Nós não temos esperança. Nós temos certeza de que nós já estamos no reino. O apóstolo Paulo e os irmãos aqui, eles tinham a esperança. Porque eles ainda estavam no time daquela época, antes do ano 70. No ano 70 foi que aconteceu a vinda de Cristo e a redenção dos corpos. Entendeu aí? Captou? Nós não temos esperança. Não adianta, irmão. As pessoas chegar, pregar para você e falar assim, olha, a esperança é a última que morre. Não perde a esperança. Jesus vai voltar. Você vai ser salvo. Meu irmão, é conversa fiada. É mentira, é manipulação religiosa. Você já é salvo. Você está entendendo? Por quê? Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Eles tinham essa esperança. Eles estavam esperando o dia da redenção. A redenção do corpo aqui é a redenção do corpo espiritual. Não é o corpo carnal. O corpo carnal é pó. Do pó ele veio e para o pó ele vai voltar. Eles estavam esperando isso aqui 2000 anos atrás, lá no primeiro século. Hoje nós, no time do século 21, não temos mais essa esperança. Nós já temos a certeza de que a nossa cidade lá no céu. O nosso espírito, já vai para lá. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Eles estavam esperando, eles tinham esperança. Aí as pessoas pegam essas passagens bíblicas e aplicam lá dentro da igreja, faz um culto de ensino, que eles dizem que faz culto de ensino,
Ainda publicam lá, né? Olha, culto terça-feira, culto do ensino. Domingo, escola bíblica dominical. Aí vai ensinar as pessoas a ter esperança. Isso aqui, meu irmão, já se cumpriu há 20 séculos. Já há 2000 anos. Nós hoje não temos mais esperança, hoje nós temos certeza da nossa habitação celestial. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30, olha só. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eles lá, o apóstolo Paulo, os irmãos ali naquela época, lá daquela geração, eles tinham recebido o selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Eles estavam selados. Nós não temos selos. Nós já somos de lá. Nós já estamos lá. Nós não vamos dormir no pó para aguardar um dia da redenção. Nós não dormimos mais. Hoje, do time do ano 70 para cá, ninguém mais dormiu no pó. Ninguém mais ficou retido no túmulo. Espírito de ninguém mais ficou retido. Porque a partir do momento que o corpo foi sepultado, deixou de existir nessa terra, o espírito, ó. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha que maravilha que escreveu Salomão aqui lá no Antigo Pacto. Eclesiastes 12, 7. Olha que diz o sábio Salomão. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porém, no time aqui desses acontecimentos, da escrita do apóstolo Paulo, foi antes da cruz. Quando alguém ali morria naquela época, ia para a sepultura tanto o corpo, e o espírito também ficava retido. O espírito não subia, porque tinha que aguardar ainda a redenção. A redenção ela iria acontecer o quê? Depois, com a morte de Jesus, a ressurreição dele, ele trouxe a premissa da ressurreição, porém, no time da cruz até o ano 70, ainda eles estavam aguardando a redenção dos seus corpos, que era o Espírito. A redenção, o Espírito ser acordado, que estavam dormindo na sepultura, e esse Espírito seriam ressuscitado com um corpo de glória e levado para o céu. Aí sim, dos times daqueles dias para cá, eu e você, todos que morrem, o corpo vai para o pó e o espírito em um corpo transformado, em um corpo celestial, numa habitação celestial, volta para o céu. Por quê? Jesus prometeu aos discípulos que ele iria preparar lugar para eles. Vamos entender essa passagem? Vamos ler? João capítulo 14, do versículo 1. João 14, do versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando com quem aqui? Com os discípulos. Jesus está aqui dando um conselho para eles e animando eles para que eles não se turbassem, não ficassem entristecidos. Ele tinha novidade para eles. Jesus tinha novidade para os discípulos. Ele está dizendo assim, ó, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E hoje eu coloquei no status aí, uma postagem, com essa mensagem aqui, com esses versículos. Você sabe que morada foi essa que Jesus prometeu para os discípulos? Estão pregando nas igrejas e ensinando que tem uma casa construída, que Jesus foi lá para o céu construir casa lá para os salvos, né? Jesus falou para os discípulos que ia para lá construir. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então estão dizendo que Jesus foi para o céu construir casa lá para os salvos. Amado, esta casa aqui é o corpo. Nosso corpo. O que acontece? Você entendeu lá no início do vídeo. Há uma morada terrestre, uma casa terrestre, que é este corpo, e uma morada celestial, que é onde o Espírito, o nosso Espírito, vai receber um revestimento de uma casa celestial, que é um corpo espiritual. A casa que Jesus estava falando aqui, que na casa de meu pai há muitas moradas, o que é a casa de meu pai? A casa de Deus. A casa de Deus não é a igreja que você vai.
A casa de Deus também não é o céu. A casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação dele. A casa de Deus aos nossos corpos. Então, esta casa aqui, Jesus disse que iria preparar. Mas, porém, esta preparação desta casa foi no ano 70. Jesus ele fala assim, ó, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, onde eu estou, Cristo está. Onde eu vou, Cristo vai. Onde você está, você está aí. Agora, Cristo está aí contigo. Já é a habitação celestial. Nós já estamos na morada que Cristo foi preparar. Nós já habitamos na morada que ele foi preparar. Nós já estamos na habitação celestial. Este corpo aqui, ele é terreno, ele vai voltar para o pó, porém o espírito que está neste corpo, ele é espiritual, ele é celestial, então ele já tem uma habitação celestial e uma morada celestial, que pela qual Cristo preparou, que ele prometeu para os discípulos, ele foi e preparou, e nós já vivemos. Nós já estamos nessa habitação celestial. Porque a casa de meu Pai, como ele diz aqui, são os nossos corpos. Ele não diz, o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O reino de Deus não é dentro de vocês? Jesus não falou isso? Entendeu? O apóstolo Paulo não escreveu que vós sois o templo do Espírito Santo, morada dele, habitação dele? Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então há muitas moradas. E ele foi preparar essas moradas. E já está preparada, já está tudo pronto, tudo concluído. Não é que você vai chegar lá no céu e vai encontrar lá uma casa, um palácio, uma rua de ouro, uma casa de ouro lá para você viver, para você morar lá dentro dessa casa. Não é isso. Tem nada a ver isso que estão ensinando para você na escola bíblica, nos cultos de ensino. Olha, irmão, nós vamos chegar lá no céu, vamos andar nas ruas de ouro, a nossa casa lá é de ouro, as paredes da nossa casa é de ouro, o piso da nossa casa é de ouro, o telhado da nossa casa é de ouro. Meu irmão, conversa para boi dormir. Você está entendendo? Essa habitação celestial, nós já estamos nela. Já vivemos na habitação celestial. No fim da minha vida e no fim da tua vida, olha, já partimos para lá. Amém? Quero finalizar contigo que deixando uma palavra maravilhosa que se encontra em Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 18, que diz assim, olha. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo estava afirmando aos romanos, olha, irmãos, a aflição desse tempo presente, que era lá deles, lá pela aflição que eles estavam passando, não se compararia com a glória que nos há de ser revelada. Então eles estavam esperando, eles tinham essa esperança dessa glória ser revelada neles. Então a aflição daqueles dias nem chegaria aos pés, nem se compararia com tamanha glória que seriam revelados. Eu não espero essa glória ser revelada, você também não espera, porque ela já é revelada, ela já foi revelada a nós. Que glória é essa? É de que eu já pertenço, você, o nosso espírito pertence ao céu e o nosso espírito vai voltar para o céu. Este corpo nosso aqui, este véu aqui, isso aqui é um véu que está encobrindo o espírito, este véu aqui ele vai retornar para o pó, vai para a sepultura. Os meus parentes, meus familiares vai pegar este corpo aqui e vai sepultar ele. O espírito que estava aqui neste corpo, fazendo morada aqui neste corpo, ele vai sair deste corpo, ser transformado, o espírito, não este corpo, o espírito vai ser transformado e receber um corpo espiritual, uma morada espiritual, uma morada celestial, uma casa celestial e vai voltar para lá, para o céu. Amém? Você entendeu aí? Se não entendeu, volta lá no início do vídeo e assiste tudo de novo, que você vai entender. E eu te espero no próximo vídeo, no próximo entendimento.
na próxima mensagem do Evangelho da Graça, do preterismo completo, da escatologia consumada. Estamos aqui para aprender um com os outros e para libertar as vidas da religiosidade. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Muito obrigado.